Um dia, Jesus aproximou do Rio Jordão, entrou na fila do pessoal que estava sendo batizado, e João Batista olhou e disse: que é isso, Senhor? Eu não sou digno nem de abaixar e desamarrar as suas sandálias. E o Senhor vem aqui para que eu te batize? Eu é que devo ser batizado pelo Senhor. Jesus disse: olha, você não vai compreender essas coisas agora, mas faz o que tem que ser feito e depois você vai compreender. Naquela hora veio sobre Jesus uma voz que dizia: este é meu filho muito amado, em quem eu pus toda a minha afeição, todo o meu amor. E veio sobre Jesus o Espírito Santo. João Batista não compreendia, mas ele disse: esse sim, ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Pois eu tive uma revelação sobre aquele você vir descer o Espírito Santo. Esse é o Messias, é o Cordeiro de Deus, é o Salvador. E Jesus estava ali no Rio Jordão, ficou cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Foi conduzido pelo Espírito Santo. Ficou ali todo aquele tempo, depois, cheio da força do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Na Galileia, ali em Nazaré, entrou na sinagoga, como de costume pegou o livro do profeta Isaías 61 e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quem estava sobre Jesus? O Espírito Santo. Para quê? Ele me ungiu para que eu anunciasse a boa nova aos pobres, curasse os enfermos, libertasse os cativos. Depois Jesus disse para aqueles que o escutavam: isto hoje se cumpriu. Ou seja, essa profecia hoje se cumpriu. O Messias, o Salvador, conduzido pelo Espírito Santo. Depois a gente vê, naquele domingo, após a ressurreição, Jesus aparece para os apóstolos. Aparece no meio deles e diz: vim desejar para vocês a minha paz, não a paz do mundo. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Recebam o Espírito Santo. Como que o Pai enviou Jesus? No poder do Espírito Santo. Como que Jesus enviava agora os seus seguidores, os discípulos, os apóstolos? No poder do Espírito Santo. E o que diz para nós o Atos dos Apóstolos? Depois de ter dado suas instruções pelo Espírito Santo, Jesus foi arrebatado aos céus. Quando Jesus disse para eles: olha, gente, é importante que eu vá. Se eu não for, não virá até vocês o Espírito Santo. Por que Jesus disse isso? Porque toda aquela obra da implantação do reino de Deus era realizada por Jesus. Mas agora Jesus, voltando ao Pai, seria feito pela igreja, pelos seus seguidores. Então eles precisariam da mesma força, da mesma graça, da mesma unção, bênção que Jesus tinha recebido, que é o Espírito Santo. E Jesus, então, dizia para eles que era necessário que isso acontecesse. Esse Espírito Santo é o mesmo Espírito Santo que age hoje em toda a igreja. No Papa, nos bispos, nos sacerdotes, nos leigos, em toda a igreja. É pelo poder do Espírito. Porque sem o Espírito Santo, não podemos nem dizer Jesus é o Senhor. Sem o Espírito Santo não sabemos orar nem pedir o que nós precisamos. Mas o Espírito Santo é aquele que realiza as obras que Jesus fez. E como Jesus disse no Evangelho de João,
e até maiores do que essas. Não porque é o homem, mas porque é o Espírito Santo que tudo realiza. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.